Dia 73. Êxodo capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Quero receber deles o seguinte como oferta: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras próprias para serem fixadas na faixa sacerdotal e na peça que vai no peito do sacerdote. E deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio deles. Darei o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Façam tudo exatamente como eu lhe mostrar. Façam também uma arca de madeira de acácia. A arca medirá 1,10 m de comprimento, 65 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Ela precisará ser vestida de ouro puro por dentro e por fora. Além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela. Faça 4 argolas de ouro para os 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Façam também varas de madeira de acácia revestidas de ouro. As varas serão introduzidas nas argolas laterais da arca para que se possa ser carregada. As varas terão de ficar o tempo todo nas argolas. Ninguém poderá tirá-las. Dentro da arca você colocará as 2 tábuas da aliança, a prova da minha presença e de que dei a Israel a minha lei. Faça uma tampa de ouro puro. Deverá medir 1,10 m de comprimento por 60 centímetros de largura. Depois, faça 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade da tampa. Isso deve ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com as tampas. Ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca. Dentro da arca, coloque as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Na arca estarão as leis que dão testemunho à minha aliança. Ali darei a vocês os meus mandamentos aos israelitas. Faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também um friso ao seu redor, com 4 dedos de largura e uma moldura de ouro para esse friso. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, uma para cada canto da mesa. As argolas devem estar próximas ao friso para que sustentem as varas usadas para transportar a mesa. Faça então as varas para carregar a mesa. Elas devem ser feitas de madeiras de acácia revestida de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as bebidas sacrificiais. E deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. João, capítulo 4. Quando o Senhor
ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, embora Jesus mesmo não as batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou novamente para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco desta água." Ele estava sozinho naquela hora, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você e quem está lhe pedindo a água, você lhe pediria e lhe daria a água da vida. Mas o Senhor não tem como tirar a água", disse ela, "e este é um poço muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó. Como pode oferecer uma água melhor do que esta que ele, seus filhos, seu gado beberam à vontade?" Jesus respondeu: "As pessoas voltam logo a ter sede depois de beber esta água, mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna." "Por favor, Senhor", disse a mulher, "me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer esta longa caminhada até aqui para tirar a água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Mas eu não tenho marido", respondeu a mulher. "Isso é verdade, que você não tem marido", falou Jesus, "pois você já teve 5 maridos, e o homem com o qual está vivendo agora não é seu marido. Sim, você falou a verdade." "Senhor", disse a mulher, "percebo que o Senhor é um profeta, mas me diga uma coisa. Por que você, os judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui neste monte onde os nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus lhe disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram seus discípulos. Eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo dele estar conversando com ela. Nisso, a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo: "Venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu fiz na vida.
Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele respondeu: Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Quem terá trazido esta comida? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Foi quando Jesus explicou: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês costumam dizer: o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses. Eu lhes digo: olhem em volta de vocês e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Os ceifeiros já recebem seus salários e eles estão colhendo fruto para a vida eterna. Que alegria! Estão reservados tanto para o semeador como para o ceifeiro juntos. Verdadeiro ditado: um semeia, o outro faz a colheita. Eu enviei a vocês para colher onde não plantaram. Outros fizeram serviço duro e vocês aproveitaram o trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram-lhes que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Então disse a mulher: Agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos e não somente por causa de você que nos contou. Ele é, na verdade, o Salvador do mundo. Depois de 2 dias, ele partiu para a Galileia, pois, como Jesus costumava dizer, um profeta é honrado em toda parte, menos em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus receberam Jesus de braços abertos, porque tinham estado em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa e viram tudo o que ele fizera. Em sua viagem pela Galileia, Jesus chegou à cidade de Caná, onde havia transformado a água em vinho. E havia ali um homem da cidade de Cafarnaum, oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando ele soube que Jesus tinha chegado da Judeia e viajava pela Galileia, este homem foi procurar Jesus e pediu a ele que viesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que a essa altura se achava às portas da morte. Jesus disse: Nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais de maravilhas. O oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já, antes que o meu filho morra. Então Jesus disse: Volte para casa, o seu filho está curado. O homem creu em Jesus e foi para casa. Enquanto ele estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que tudo ia bem, o filho dele estava vivo. Ele perguntou quando o rapaz havia começado a sentir-se melhor, e ele respondeu: Ontem à tarde, em torno de 1 hora, a febre o deixou. Então, o pai percebeu que aquele era o momento exato em que Jesus havia dito: O seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Este foi o segundo sinal miraculoso de Jesus na Galileia, depois de chegar à Judeia. Provérbios, capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira
inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Ouça o sábio e crescerá em prudência. O homem experiente obterá orientação para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. Mas como o homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Por isso, meu filho, ouça a instrução do seu pai e nunca deixe de lado o ensinamento de sua mãe. Eles serão como um enfeite na sua cabeça e um adorno no seu pescoço. Meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Se fizerem este convite, venha fazer parte do nosso bando. Vamos nos divertir atacando de surpresa alguém que de nada suspeita e vamos matá-lo. Vamos acabar com a vida do inocente, vamos engoli-lo vivo, como a sepultura que engole os mortos de uma vez para sempre. Conseguiremos riquezas de toda espécie e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Venha fazer parte do nosso bando. Tudo que ganhamos será dividido em partes iguais. Não siga o caminho dessa gente, meu filho. Fique longe deles, pois a inclinação natural deles é para a maldade. Pensam somente em derramar sangue. Quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, é inútil montá-la. Esses homens não percebem que montar armadilhas contra suas próprias vidas, eles planejam a sua própria destruição. Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riquezas. Essa ambição acaba destruindo quem assim procede. A sabedoria anda pelas ruas e praças gritando em voz alta e querendo ser ouvida. Fala para o povo nas ruas, nas portas da cidade. Até quando você vai viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim, até quando terão prazer na zombaria? Tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei o meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhes mostrarei o meu plano para suas vidas. Eu já chamei tantas vezes e vocês recusam. Estendi a mão convidando, mas ninguém me deu importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias de medo e de tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Quando aquilo que temem ocorrer com vocês como uma tempestade, quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e dor, então vocês me chamarão, mas não responderei. Tentarão me achar, mas não me encontrarão. Sabem por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezaram o conhecimento e se recusaram a temer o Senhor. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que a minha repreensão era inútil. Por isso vocês comerão os frutos amargos de suas desobediência e se fartarão dos seus próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim, tolos. Vocês pensam que tudo estava indo bem, enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Quem me ouvir e obedecer viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal.